ó Pai, para que o Senhor, para que o Senhor esteja com eles, ó Pai, nessas situações difíceis que eles estão passando. Senhor, nós queremos colocar diante do Senhor o Miguel, irmão da irmã Iracema, que está nessa situação, ó Pai, em que não foi diagnosticado essa enfermidade. Pai, que o Senhor possa, ó Deus, usar, ó Deus, os médicos, usar os exames, para que logo, ó Deus, isso venha a ser resolvido, para que assim possa ter um tratamento eficaz, Senhor, e que ele possa se recuperar. Que o Senhor esteja, Senhor, com eles, ó Pai, com ele nesse momento, renovando as forças, Senhor, ajudando ele, Senhor, nesse momento de enfermidade, ó Pai, que ele possa suportar, ó Deus, esse primeiro momento até ser diagnosticado, que o Senhor esteja com ele e com a família, Pai. Senhor, nós também queremos colocar o Estevão, ó Pai, diante do Senhor, que até então está internado com dengue. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia, Senhor, desse jovem, que o Senhor possa estar com ele, ó Papai querido, nesse hospital. Que o Senhor possa, Deus, renovar as forças, Senhor, do Adriano, Senhor, e da irmã Eline, ó Pai, que estão cuidando dele, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, usar os médicos também, né, na ajuda desse tratamento. Nós sabemos que dengue é uma coisa assim complicada de se tratar, mas nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos e que o Senhor pode fazer, ó Pai, aquilo conforme a tua vontade requer, ó Pai. Nós colocamos ele diante de Estamos também, Senhor, o nosso irmão Índio Mesquita, Pai, o filho dele, Guilherme, que estão operados, ó Pai, estão em casa se recuperando. Nós te louvamos, ó Deus, porque eles já estão em casa, já estão de alta, Senhor. Mas nós também queremos colocar eles diante do Senhor, ó Pai, pedir que o Senhor possa estar com eles nesse momento de recuperação, que eles possam se recuperar, ó Deus, logo, para a honra e glória do teu santo nome, que possam estar, ó Deus, muito em breve juntos, ó Pai, conosco de novo, ó Deus, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós também, ó Deus, queremos pedir ao Senhor, ó Pai, pela vida da Sofia, que foi diagnosticada com bronquite. Ó Senhor, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que o Senhor abençoe, ó Deus, que esses medicamentos que ela está tomando, ó Pai, venham fazer efeito, Senhor. Que o Senhor possa, ó Deus, renovar as forças da Vanessa, do Fábio, ó Pai, que estão lidando com ela nesse momento. Nós sabemos que uma criança doentinha não é fácil de lidar, Pai, mas que o Senhor possa estar com eles, ó Pai, que o Senhor possa estar com a família deles nesse momento, Pai. E que o Senhor possa restaurar, Senhor, a saúde da Sofia, ó Deus, em breve, ó Pai. É o que nós te pedimos, ó Deus. Senhor, nós também queremos, ó Pai, ser gratos a Ti, ó Deus, pelo José Henrique, por essa grande bênção, Senhor, que ele conseguiu, que passou no vestibular, Senhor. Nós sabemos que esse momento na vida de um jovem, Senhor, é assim, é cercado de ansiedades, né, de imprevisões, assim, não sabe o que vai acontecer. E nós te louvamos, ó Pai, por essa bênção, Senhor. Que o Senhor possa, Deus, estar guiando ele, Senhor, para esse local onde ele vai fazer essa universidade. Que o Senhor possa, Deus, firmá-lo, ó Deus, em teus caminhos, ó Pai. Que o Senhor possa prover, ó Deus, para ele lá boas amizades, ó Deus, e que ele venha continuar, ó Deus, servindo o nome do Senhor, ó Pai, juntamente com a família dele, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, por essa bênção que o Senhor concedeu a ele. Senhor, nós também queremos colocar diante do Senhor a nossa irmã Rose, o nosso irmão Serafim, nossa irmã Rose que está fazendo esse tratamento dentário. Pai, que venha ser um tratamento eficaz, que logo ela venha se recuperar, que nesse momento, ó Pai, que ela ainda está sentindo dor, ó Deus, que o Senhor possa ampará-la, ó Deus, e que ela possa, Deus, descansar, mesmo em meio a essas turbulências, Senhor, sabendo que o Senhor os ama, que o Senhor é com eles, ó Pai, que o Senhor está cuidando de tudo, ó Pai. Que o Senhor possa, ó Deus, estar com eles em todo esse momento, ó Deus, renovando as forças, ó Deus, renovando a alegria, e que o Senhor possa encaminhar, ó Deus, para que esse tratamento venha acontecer de forma benéfica, Senhor, para a vida dela, Senhor, e também na vida do irmão Serafim. Por fim, ó Deus, nós queremos colocar também diante do Senhor a nossa irmã Kellen, Pai. Pai, nós te louvamos, ó Pai, pelo que o Senhor tem feito até aqui, Senhor. Nós te damos graças, ó Pai, porque é uma bênção ver que os meninos estão na tua casa, o esposo dela também. Nós a vimos, ó Pai, no culto das 7 palavras, ó Deus, e isso foi uma bênção, Senhor. Mas nós também sabemos, ó Deus, que o tratamento ainda é intenso, ainda requer muitos cuidados e que ainda tem um longo caminho a ser percorrido. Que o Senhor possa, ó Deus, estar com ela, Deus, renovando as forças delas, ó Pai, renovando a fé dela, Senhor, a certeza, Pai, de que ela pertence ao Senhor, de que a família dela pertence ao Senhor, ó Pai, que eles estão guardados, ó Pai, em Ti, que eles estão, Senhor, seguros em Ti, ó Deus.
Que o Senhor possa estar com eles, ó Deus, guiando o Senhor, guiando os médicos, guiando esse tratamento, e que o nome do Senhor, ó Deus, seja glorificado através da vida dessa família, Pai. Senhor, nós também queremos apresentar a nossa igreja diante do Senhor, o nosso conselho. Pai, que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, para os nossos líderes, que o Senhor possa abençoar, Senhor, a família dos nossos líderes, e que tudo, ó Pai, que nós venhamos fazer, ó Pai, aqui agora nesse estudo, ó Pai, nos nossos cultos dominicais, ó Pai, que seja tudo para a honra e glória do nome do Senhor. Que a nossa igreja, Pai, venha a ser uma igreja que glorifica o nome do Senhor, uma igreja que obedece, ó Deus, a tua palavra, e uma igreja, ó Deus, que tem prazer, ó Pai, em servir ao Senhor. Que o Senhor possa estar conosco, ó Deus, nesse momento. Nós te damos graça, Pai, por essa rica oportunidade. Abençoe o Fábio, ó Deus, no ensino dessa palavra. Que os nossos corações estejam abertos para receber, ó Pai, e que nós possamos, ó Deus, colocar em prática aquilo que for aprendido aqui, Senhor. Assim nós oramos, te dando graça, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos, então, terminar, né, a última parte hoje do Sermão do Monte. Nós vamos terminar hoje esse último capítulo do Sermão do Monte. Preciso fazer uma pequena recapitulação, bem pequena, que é a estrutura, né? Olhar aquilo que nós vimos aqui no Sermão do Monte. Primeira parte do sermão, o Senhor Jesus fala sobre o reino dos céus, e ele falou sobre o caráter, né, e o testemunho dos seguidores dele. Jesus está começando o seu ministério e ele então diz, olha, aqueles que vão me seguir são desta forma, deverão ser desta forma. E é isso que ele apresenta na primeira parte do sermão. A segunda parte do sermão, Jesus faz uma relação das exigências do reino dos céus. Ele vai dizer o seguinte, olha, vocês agora farão parte do reino dos céus. A nova aliança está por começar. E as exigências da nova aliança não são menores do que as exigências da antiga aliança, certo? E é por isso que, em muitos momentos, Jesus, quando está falando, ele diz assim, ouviste o que foi dito aos antigos? Eu, porém, vos digo. Ou seja, ele faz uma relação com aquilo que tinha no Antigo Testamento e diz, olha, na nova aliança, no reino dos céus, as coisas são maiores, as exigências são maiores, porque elas não são apenas exigências externas, elas são exigências internas. Aquilo que tem a ver com o coração será requerido de vocês. Isso na parte 2. Na parte 3 do sermão, Jesus começa a falar sobre a hipocrisia religiosa. Nós vimos isso na última terça-feira. Jesus fala de 3 coisas quando ele está falando da hipocrisia religiosa. Ele fala da esmola, ele fala da oração e ele fala do jejum. E ele deixa claro que nessas 3 áreas é muito fácil a gente estabelecer um tipo de vida cristã que seja muito bonito para quem está vendo, mas que não seja verdadeiro. É muito fácil nessas áreas a gente buscar a recompensa dos homens. É muito fácil nessas áreas a gente buscar ser visto pelos homens e não ser visto por Deus. E aí ele falou sobre essas 3 coisas, sobre a hipocrisia religiosa. Agora, na quarta parte, e a parte final, nós vamos ver as novas perspectivas do reino dos céus. O que nos aguarda no reino dos céus? O que nós devemos, como nós devemos viver? Como é que nós devemos já começar a ensaiar? Eu gosto muito do teólogo chamado Carson, D.A. Carson, que ele fala que a vida cristã nossa, hoje, do dia a dia, é um ensaio daquilo que nós iremos viver no céu. E nós estamos nesse ensaio. E quem participou do coral aí na última semana sabe que no ensaio a gente erra, não é? A gente precisa rever, precisa repetir, precisa voltar atrás, não é assim? A gente não está pronto ainda. Paulo chegou a dizer que aquele que começou a boa obra em nós vai terminar, mas a obra não está pronta. Nós estamos no ensaio. Jesus, quando vai falar aqui das novas perspectivas do reino dos céus,
ele coloca todos nós debaixo de um ensaio. Por quê? Porque viver aquilo que ele vai pregar agora para nós não é tão fácil, não. Sabe? É como se fosse alcançar notas altíssimas, sabe? Então você precisa de muito treino. Mas isso é para nós, isso é para todos nós. A gente tem que buscar isso aí. Então vamos olhar então. Parte 4 começa em Mateus capítulo 6, verso 19 em diante. A primeira coisa é que ele vai falar sobre 3 metáforas para a lealdade ao reino. Ele vai falar sobre pessoas que devem ser leais ao reino, como que os verdadeiros discípulos vão ser leais ao seu reino. E aí ele usa 3 metáforas. Ele usa a metáfora do tesouro, ele usa a metáfora da luz e ele usa a metáfora da escravidão. Vamos olhar uma por uma. A primeira metáfora é a do tesouro. E aí, o versículo 19 ao versículo de número 21. Quem pode ler, por favor? Está na tela aí. Se alguém puder abrir o microfone e fazer a leitura, em seguida fecha o microfone para poder não dar nenhuma interferência. Por favor. Eu posso. Pode ser? Com certeza, fique à vontade. 3 metáforas para a lealdade ao reino. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Porque onde está o seu tesouro, aí estará também o teu coração. Ok, muito obrigado. Nós precisamos olhar o contexto aqui, viu, meus irmãos? Porque vocês sabem que nessa época aqui não tinha bancos, né? Nós não tínhamos instituições financeiras como nós temos hoje, com cofres e tudo, né? Como que as pessoas guardavam os seus tesouros, né? Essa é uma boa pergunta. Como que se fazia para poder guardar? Muitas vezes, para se guardar o tesouro, as pessoas cavavam buracos, né? Cavavam buracos, às vezes, no meio das florestas, ou debaixo de uma árvore específica, ou dentro do próprio quintal, ou até mesmo dentro da própria casa. Então, elas escondiam lá os seus tesouros. Ou então guardavam esses tesouros no meio de outros utensílios, né? De uma forma que fosse difícil para ser achado. É interessante isso porque os arqueólogos, esses dias eu vi uma notícia assim, lá na Dinamarca, eles estavam fazendo algumas escavações e eles descobriram vários tesouros enterrados num bosque, numa cidade na Dinamarca, e esses tesouros eram enterrados pelos vikings, né? Então, eles acharam várias taças, quando eles invadiram, por exemplo, a Inglaterra, eles voltavam com aquelas taças de ouro e tal, e as pessoas pegavam aquilo e enterravam. No tempo de Jesus, era muito semelhante. As pessoas enterravam essas coisas. E olha só, imagine você, irmão José Osvaldo, tá lá com, sei lá, uns 30 quilos de ouro, de pedras preciosas e tal, e aí você vai, procura um bosque bem afastado, né? Procura lá um bosque bem afastado, vai lá, vai de noite para ninguém saber que você foi lá, né? Escolhe uma árvore assim bem característica para você não se perder, né? Para você não esquecer onde você enterrou, e leva só um filho, né, com você, e vai lá e faz um buraco bem fundo e enterra tudo, né? Enterra lá o tesouro e vem embora, né? Agora imagina você sentado na mesa do almoço e o que você fica pensando toda hora? Como é que será que está o meu tesouro lá, né? E aí de vez em quando você vai fazer o quê? Você vai ir lá no bosque, dar uma olhada, né, para ver se ninguém mexeu. Você percebe que o que Jesus está falando é o seguinte: aonde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Por quê? Porque a pessoa ia ficar pensando toda hora: será que alguém passou lá? Será que alguém viu algum rastro? Né? Será que alguém me seguiu de madrugada e viu eu enterrando lá e foi lá desenterrar o meu tesouro? Né? Será que alguém sabe onde eu coloquei essas coisas? Jesus está falando que isso fatalmente move o nosso coração. E quando ele fala do reino dos céus, ele está dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter que decidir a quem vocês vão ser leais, aos tesouros de vocês nessa terra ou aos tesouros de vocês que vocês estão acumulando no reino dos céus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Não tem para onde correr.
Se você tem tesouros nessa terra e você tem medo de perdê-los, o seu coração está nele. É isso que Jesus está falando. Jesus aqui não está proibindo as pessoas de ganharem dinheiro e de serem ricas. O que Jesus está proibindo é as pessoas de colocarem isso como seu verdadeiro tesouro. Esse é o ponto que está sendo colocado aqui. Então, a pergunta é, aonde está o seu tesouro? Lá vai estar o seu coração. Aonde está a coisa mais preciosa para você? Lá vai estar o seu coração. E aqui ele está dizendo que a gente tem que ter o nosso tesouro aonde? No céu. E é lá, então, que deverá estar o nosso coração. Essa é a primeira metáfora. A segunda metáfora que ele vai usar não é a metáfora do tesouro, mas é a metáfora da luz. O texto do versículo 22 ao 23 fala assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Note, aqui é uma confusão que a gente faz às vezes. Jesus está usando uma metáfora, e essa metáfora dos olhos aqui, como a lâmpada do corpo, não tem relação apenas com a capacidade de enxergar. A metáfora aqui, você pode até substituir olhos por coração. Ou talvez você possa substituir olhos por desejo. Quando um judeu usava a expressão olhos, ele estava falando dos desejos, tá? É como se ele estivesse falando assim, olha, são os desejos a lâmpada do corpo, né? É o coração. E ele fala, se os teus desejos forem bons, se os teus olhos, né, se o teu coração, se as coisas que você olha e deseja e cobiça, né, forem coisas boas, todo o teu corpo será bom, será luminoso. Mas se os teus desejos, se o teu coração está em trevas, você está em muitas trevas, e as trevas são muito grandes, são muito profundas. E é interessante, né, porque, como nós falamos, Jesus está falando aqui de lealdade ao reino. E a primeira coisa que ele fala é do tesouro. E a segunda coisa que ele vai falar, então, é dos desejos. Dos desejos. Aonde estão os teus desejos? O que você almeja? E olha só, o contraste aqui é muito grande, né? Há pessoas que desejam o reino dos céus. E há pessoas que desejam o reino desta terra, o reino deste mundo. Há pessoas que guardam tesouro e entesouram coisas aqui nessa terra e o coração delas está aqui nessa terra. Há pessoas que guardam tesouro no céu e o coração está no céu. Jesus, quando fala isso para os discípulos, ele está chamando eles a uma questão muito importante. E a pergunta que Jesus está fazendo aqui de forma implícita aqui é: o que vocês desejam? O que vocês estão olhando? O que vocês estão almejando? O que o coração de vocês está querendo? Ora, se aquilo que vocês estão olhando for coisas boas, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se aquilo que vocês estão olhando for a concupiscência dos olhos, né, a cobiça da carne, a concupiscência do mundo, vocês estão em trevas. E quão grandes são essas trevas? Esse aqui é um ponto muito importante dos nossos desejos. E aqui cabe a gente falar um pouco sobre isso. Quem nos deu os desejos foi Deus. Os nossos desejos vieram de Deus. O ponto importante é se esses desejos estão sendo usados para a glória de Deus ou para a nossa glória. Esse é o ponto. Querer conforto, querer uma vida boa, querer comer um bom prato de comida, sabe? Querer morar de frente para um local bonito, né? Querer ter alguma coisa, isso não é o problema. Isso faz parte de nós, seres humanos, né? Isso é inerente a nós. A pergunta que devemos fazer é o seguinte: os meus desejos estão glorificando a Deus ou estão buscando glória para mim mesmo ou para mim poder satisfazer esses desejos
eu estou tendo que negar a Deus e negar o reino, e a minha lealdade está sendo enfraquecida. Esse aqui é o ponto que Jesus está falando. Jesus não está contra os desejos, mas contra a direção dos desejos. Terceiro e último ponto dessa lealdade que Jesus chama, ele vai usar a metáfora da escravidão, do servo. Quem pode ler para mim? Janaína, pode ler aí o versículo 24? Posso sim. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Olha só, você não pode ter tesouro nesta terra e ter o coração no céu, porque onde estará o teu tesouro, estará o teu coração. Você não pode desejar as coisas deste mundo e, ao mesmo tempo, desejar a Deus, porque aquilo que você desejar, de fato, será aquilo que você vai buscar. E você também não pode servir a dois senhores. Você não pode ser, nesse caso aqui, escravo de duas pessoas, porque você vai entrar em conflito. Ou você é escravo do reino dos céus, ou você é escravo do reino deste mundo. E é interessante que a palavra que é usada aqui é uma palavra aramaica, que é a palavra mamon. A palavra mamon é uma palavra que os judeus usavam para se referir ao dinheiro. É por isso que, na hora de traduzir, algumas traduções já não usam a expressão mamon, né? Mas usam a expressão riquezas, porque essa era uma palavra que simbolizava riquezas. E Jesus está dizendo que vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Por que Jesus usa essas três metáforas e duas delas têm a ver com dinheiro? Duas delas têm a ver com dinheiro, né? Por quê? O contexto é importante para nós. O povo de Israel estava sob opressão. Eles estavam sob o domínio dos romanos. E era um tempo muito difícil. Então, se você tinha dinheiro, se você tinha riquezas, você conseguia ter uma vida relativamente mais fácil do que as pessoas mais pobres. Então, aquele tempo era muito, mas muito parecido com o nosso tempo, onde dinheiro é uma coisa muito importante. Dinheiro abre portas, dinheiro facilita muita coisa. Fica doente para você ver. E veja se dinheiro não é importante, não é? Fica doente. Tenha vontade de comer alguma coisa para você ver e veja se dinheiro não é importante. Não é assim no nosso tempo? Por quê? Porque nós não vivemos um tempo de prosperidade. Sabe, há momentos na história da humanidade onde as pessoas viviam em relativa facilidade, onde o dinheiro não era uma questão muito importante, porque todo mundo tinha condições. Os americanos já passaram por isso em alguns momentos da sua história recente, onde as coisas eram fáceis. Mas se você for nos Estados Unidos hoje ou conversar com alguém de lá, você vai perceber que lá tem moradores de rua, tem pessoas pobres, pessoas sofrendo, e o dinheiro já não vem mais com tanta facilidade. E você percebe que em tempos assim, o dinheiro fica muito importante, mais do que já é. Por quê? Porque agora, se você tem ou se você não tem, vai dizer se você é vencedor ou fracassado. Certo? E Jesus está usando isso, falando assim, e isso tem desafiado a lealdade de vocês. Isso tem desafiado a lealdade de vocês. E eu quero saber se vocês são leais a mim ou se vocês são leais às riquezas. Não sei se você já teve o prazer, não diria nem prazer, né, mas a experiência de conversar com uma pessoa bem pobre, e aí você conversa com ela e você pergunta assim, quais são os seus sonhos? E fatalmente você vai ver que ela vai falar de sonhos relacionados a dinheiro, a riqueza. O Foucault, que não é um bom exemplo, e eu estou citando ele com muita parcimônia, assim, sabe, com relativa cautela, o Foucault uma vez disse o seguinte, o sonho de todo oprimido é ser opressor. O sonho de todo oprimido é ser opressor.
Então, muita gente que é mais pobre fala assim, eu não vejo a hora de eu ficar rico, eu não vejo a hora de eu ter muito dinheiro, porque eu quero ter empregada em casa, que eu quero chegar tirando a roupa, assim, jogando no chão, assim, e falar assim, pega. Já percebeu? Já ouviu pessoas falando assim? Meu sonho é ter alguém que vai passar minha roupa, né? Que vai cuidar do meu lixo, que eu não vou nem mexer com nada, porque agora você percebe que isso está relacionado à ideia do seguinte, eu ainda vou à forra, eu sofri demais, um dia eu quero ter muito dinheiro para mim poder pôr outra pessoa na minha condição. Ora, isso não é um bom desejo, né? Isso não é uma boa motivação para se ter as coisas, né? Ou seja, o povo na época de Jesus estava vivendo assim, nós estamos oprimidos, nós estamos pobres e nós queremos ser ricos. E o dia que a gente for rico, a gente vai dar a volta por cima e aí vai ser tipo aquela música que foi feita, a música Sabor de Mel, né? Quem te viu passar na prova e não te ajudou, né? Quando vê você na bênção, vai se arrepender. Já viu essa música? Né? É mais ou menos isso, assim, eu vou ir à forra. Não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Janaína? Eu ia só complementar que eu acho que hoje em dia a imagem que passa é que dinheiro traz felicidade. E você é muito julgado pelo que você tem, não pelo que você é. Os valores estão ligados ao dinheiro hoje em dia. Eu acho que se libertar disso voltar para a escritura é totalmente libertador, porque o que de fato importa é quem a gente é enxergar Cristo. Quando fala de ser luz, eu sempre interpretei que quando você olha para Deus, é que você vê a luz, né? Que o mundo é rodeado de trevas, né? Então, os nossos olhos iluminam a nossa alma e ilumina quem está em volta. Seria correto? O mais importante é a gente entender que a luz que nós irradiamos não é nossa. Vem de Cristo, que é a verdadeira luz que habita em nós. E como ele habita em Sim. nós resplandecemos, não é? E aí, esse resplandecer é levar luz ao mundo, levar luz aonde há trevas. Agora, imagina só, se Cristo habita em você, mora dentro de você, como é que serão os seus olhos? Como que serão os seus desejos? Como que será o seu coração? Não será luz? Mas se Sim. Cristo não habita em você, se Cristo não está no seu coração, os seus desejos não são luz, são trevas, não é? Por quê? Porque você não almeja aquilo que a luz almeja. Então, esse aqui é o ponto importante, né? E a escravidão aqui é interessante, porque, olha, ninguém de nós pode dizer que não servimos a um Senhor. A pergunta é, qual Senhor que nós servimos? Tá? E aqui, irmãos, há um problema que vocês enfrentam, eu enfrento, todos nós enfrentamos. Pega a nossa vida, a nossa agenda do dia a dia e faça a seguinte pergunta: eu estou servindo a quem? Eu estou correndo para quem? Ora, muitos de nós corremos muito para poder bancar um estilo de vida, não é isso? E já viu pessoas que você fala assim, você não dá conta de viver 20 anos nessa rotina. Eu converso com pessoas que eu falo assim, se esse irmão ficar 2 anos nessa rotina que ele está aí, ele vai morrer. Ele vai morrer, ele não vai chegar nos 2 anos. E a pergunta é, por que ele está nessa rotina? Porque ele tem um senhor, e o senhor dele é dinheiro, e esse senhor é implacável. Esse senhor vence todo dia 5, todo dia 10, todo dia 15, ele vem em forma de boleto, ele se transfigura na figura de um cartão de crédito platinado, né? Ou um cartão de crédito internacional, e esse senhor é implacável, né? Então a gente precisa olhar para isso, e isso pode desafiar todos nós. A pergunta que temos que fazer em muitos momentos é: será que precisamos disso? Será que precisamos de mais? Por que nós temos que viver assim? Por que nós temos que fazer isso? É isso que Jesus está colocando aqui para nós, né? O nosso coração facilmente
pode ser traído pela lealdade ao dinheiro, a lealdade a este mundo. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. O Márcio levantou a mão e ia falar alguma coisa? Fábio, quais são os tesouros do céu? Ou os tesouros no céu? O que vem a... Quando Jesus fala de tesouro no céu, um texto que nós temos sempre que levar em conta é aquele texto de Efésios, capítulo 1, quando Paulo fala que bendito é o Senhor, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. E os tesouros que nós temos no céu, eles estão relacionados, primeiro, aquilo que nós somos em Cristo Jesus, a justificação, né? Nós temos a fé, nós podemos falar da busca pela santidade, as boas obras, né? O fruto do Espírito, né? Que são domínio próprio, paz, temperança, o amor pelo próximo, a esperança na volta de Cristo. Tudo isso são tesouros que este mundo não pode nos tirar, que este mundo não pode nos roubar. O mundo pode nos roubar a vida, o mundo pode nos roubar o dinheiro, o mundo pode nos roubar muita coisa, mas ele não pode nos roubar aquilo que nós recebemos em Cristo Jesus e aquilo que nós somos em Cristo Jesus. E esses são, então, os nossos tesouros que nós amealhamos no céu. Há um rabino antigo chamado Ruben Ben Shirá, que ele disse o seguinte: todas as vezes que nós oramos e que nós vivemos uma vida piedosa, nós estamos amealhando tesouros no céu. E esse tesouro no céu tem a ver com o nosso galardão. Agora, se você me perguntar assim, o que é um galardão? Eu diria que galardão é uma recompensa, mas que recompensa? Eu não sei. A Bíblia não diz. É só Não, quando chegar lá. Essa vai ser a mesma resposta, né? Quando nós chegarmos lá, a gente vai saber que... Agora, eu só sei de uma coisa, viu? Eu só sei de uma coisa. Se é Deus que vai dar, é bom. É bom, sem dúvida nenhuma. É muito bom. Falou, obrigado. Amém. Se é Deus que vai dar, é bom, porque Deus não dá nada ruim, não. Viu? Não, isso aí eu tenho certeza. Vamos à frente. Aí, depois de falar sobre essas lealdades, Jesus vai falar sobre a vida daquele que confia inabalavelmente nele. E olha só, o versículo 25 começa Jesus falando assim: por isso vos digo, depois de falar lá das 3 formas de lealdade, ele vai dizer: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Note que Jesus aqui não está dizendo que nós não devemos importar com essas coisas. Ele está dizendo que a gente não deve ficar ansioso por causa dessas coisas. É diferente. Jesus não está dizendo para você ser um irresponsável, uma pessoa imprudente. Ele está dizendo para você não ser ansioso, ansiosa com isso, que tem uma grande diferença. Pensar, olha, nós precisamos guardar, nós precisamos poupar, isso é importante. O que Jesus está dizendo aqui é para você não andar ansioso, não ter ansiedade. O que é ansiedade? Há uma pessoa que disse uma vez, eu não sei o nome da pessoa, é um anônimo, eu não consigo, já tentei achar o autor da frase, mas ele disse o seguinte, que ansiedade é excesso de futuro. Excesso de futuro. É a mesma coisa de preocupação, é você se ocupar, pré-ocupar, se ocupar antes. Sofrer de véspera, é isso. Isso é excesso de futuro, ansiedade. É quando você fica assim, meu Deus. Já imaginou, por exemplo, quando você sai para viajar, por exemplo, e você está lá na praia, e no primeiro dia que você está na praia, você olha para aquele mar maravilhoso, e aí você senta ali, e aí você fala assim, nossa, eu vou desfrutar. Mas aí você pensa assim, ixi, eu tenho que voltar. Ixi, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer isso. O que vai acontecer? Você não vai desfrutar. Não é isso? Você não vai desfrutar. Você está preocupado com a volta. Você está preocupado com, né, o que tem lá depois. Isso é a ansiedade. Você está preocupado com coisa que não aconteceu. Imagina você já começa a pensar assim, ó,
Rapaz, eu vi um tubarão que mordeu uma pessoa que estava na praia. E será que tem tubarão aqui? E aí você já começa com essas ansiedades, com essa coisa, isso aí você deixa de desfrutar, certo? Jesus está falando assim, não andeis ansiosos pela vossa vida. Por que nós não devemos andar ansiosos pela vossa vida? Porque existe um Deus que controla a nossa vida, que governa a nossa vida. E quando a gente anda ansioso e ansiosa pela nossa vida, o que nós estamos dizendo é o seguinte, Senhor, eu até sei que você cuida da minha vida, mas eu não confio, não. Eu não confio, não. Certo? Essa semana agora, eu estava falando com uma pessoa sobre uma leitura que eu fiz de um pastor que diz o seguinte, que a forma como nós dormimos diz muito sobre como nós cremos. Porque se você não dorme preocupado com as coisas, em outras palavras, o que você está dizendo é o seguinte, eu tenho que tomar as rédeas dessas coisas porque eu não confio que Deus é capaz de fazer. Então, quem tem que fazer sou eu. E como eu não consigo resolver durante o dia, eu vou ficar acordado durante a noite pensando em como resolver essa coisa. E a nossa forma, então, de dormir diz muito sobre a nossa crença. Isso é importante para nós. Por isso que o princípio é não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí, ele vai falar sobre algumas coisas. Primeiro, vida e alimento. Quem pode ler, por favor, o versículo 26 a 27, que está na tela? Eu posso ler. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, alguns militantes de questões ambientais, quando olham para esse texto aqui, ficam chamando Jesus de um ser muito esquisito, né? Porque nesse texto aqui, Jesus estabelece uma hierarquia na criação. Jesus está dizendo que o homem é mais importante na criação do que os animais. Ponto. Ele está dizendo isso. A pergunta não é essa, vocês não valem muito mais do que as aves? Certo? Então, isso aqui também é um ponto para a gente ensinar para as pessoas o seguinte, não adianta nada ficar lutando pela causa das vacas ou pela causa dos peixe-boi e ser a favor do aborto. Não adianta nada, porque um bebê, um ser humano, vale mais do que um peixe-boi, certo? Vale mais do que uma vaca. Não que a gente não tenha que lutar pelos bons tratos dos animais, mas o texto está dizendo, bem claro, os seres humanos valem mais. E Jesus está dizendo assim, não que os animais são inferiores, mas que na criação o homem é o regente, o vice-regente. O regente não, o vice-regente da criação. E aí Jesus está dizendo o seguinte, em outras palavras, Jesus é o patrão, certo? E Jesus está conversando com o homem que é o vice-regente. Jesus está falando assim, olha bem para os funcionários. Os funcionários não estão bem servidos? Não estão bem cuidados? Eu não estou sustentando os funcionários? O que dirá você, que é o vice-regente? O que dirá vocês, que são os homens que eu coloquei, a humanidade que eu coloquei como vice? Se eu cuido dos animais, eu não vou cuidar de vocês, que são os vice-regentes? Se eu cuido dos trabalhadores, eu não vou cuidar... Já imaginou? Suponhamos aí que o irmão José, ele é dono de uma fábrica e ele tem um grupo lá de 5 pessoas que são os seus administradores. E tem uns funcionários. E imagina só, os funcionários da fábrica são cuidados pelo irmão José, vivem bem, e os administradores são mal cuidados? Faz sentido? Não faz sentido. Jesus aqui está estabelecendo essa hierarquia, dizendo assim, as aves que estão abaixo dos homens são sustentadas por mim. O que dirá vocês? Então descansa. Descansa. Creem que eu estou no controle. Depois ele fala de corpo e vestimenta. E olha só. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Mais uma vez, o contraste é estabelecido.
Se as ervas do campo são cuidadas por Deus, o que dirá vocês? Que são aqueles que eu coloquei para cuidar das ervas do campo. Então descansem em mim. E aí ele vai mais à frente e fala sobre um tipo de vida que é uma vida distinta. E olha só, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Ou seja, os gentios, ou seja, a expressão gentios aqui no grego é etnês, que significa as etnias, ou seja, os povos, as pessoas do mundo, elas se preocupam com essas coisas. Mas vocês não devem se preocupar com essas coisas, porque vocês sabem um segredo que as pessoas do mundo não sabem. O vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam de todas elas. E vocês confiam nisso. Portanto, vocês têm uma vida distinta nesse caso. E aí, chegamos no cerne do assunto, dessa parte. E ele vai dizer o seguinte: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Vida, alimento, vestes, segurança, tudo isso vos será acrescentado, se vocês buscarem o reino de Deus e a sua justiça. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Basta ao dia as suas próprias idiosincrasias, as suas próprias circunstâncias. Fiquem tranquilos. Deus está no controle. Deus está vendo o que vocês precisam. Deus está tomando conta da vida de vocês. E aí, vamos para a conclusão. A conclusão é que Jesus chama todo mundo que estava ouvindo ele lá para decisão e compromisso. Sabe, Jesus ele não termina um sermão deixando as pessoas soltas. Às vezes a gente, quando prega, erra nisso, né? A gente deixa as pessoas soltas. E eu estava aqui hoje estudando para poder ensinar os irmãos, e eu ouvi uma frase do Mark Lloyd Jones que me assustou, mas ao mesmo tempo ela é muito, muito bonita. Ele fala assim: todo domingo, quando você pregar no púlpito da igreja, você tem que confortar os aflitos. E você tem que afligir os confortáveis. Se tiver alguém que está confortável, você tem que afligir ele com a palavra. Levar ele a uma decisão. E se tiver alguém que está sentado ali aflito, ele tem que sair dali confortado. E eu gostei dessa expressão. E ele fala assim: às vezes no culto é necessário pegar os irmãos pelo colarinho. Metaforicamente, obviamente, né? Você sabe o que é pegar no colarinho, né? É pegar a pessoa pelo pescoço e falar assim: você tem que se decidir. A palavra de Deus está sendo pregada para você. Jesus faz isso aqui, tá? E olha só como é que Jesus vai fazer isso. Ele vai usar sempre uma dupla de coisas para poder nos ensinar. A primeira coisa que ele vai falar é 2 caminhos. E aí, olha só, ele fala assim: tem 2 caminhos. Um é a porta estreita, outro é a porta larga. Vocês têm que entrar pela porta estreita. Por que ele fala que a porta estreita aqui? Porque ele fala assim, ó: larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que se acertam com ela. Por que Jesus está falando de porta estreita e porta larga? Porque naquele contexto antigo, eles diziam sempre o seguinte: havia uma frase que era muito usada, que era o seguinte, era uma frase latina que dizia o seguinte: via trita, via dura. Ou seja, estrada dura, estrada verdadeira. Quando você via um caminho que às vezes era um caminho mais duro, eles diziam que aquilo ali era um caminho verdadeiro. Ou seja, a vida não tem miojo para ninguém. Então, se alguém chega para você com uma sopinha, desconfie. Sabe como é que a gente entende isso na nossa linguagem? É o seguinte: como é que a gente fala mesmo? E quando a esmola é demais, como é que o pessoal sempre fala? Quando a esmola é demais, até o santo desconfia, não é assim? O pessoal diz. Ou seja, quando chega aquelas coisas muito
sabe assim? O que acontece? Você olha e fala, esse trem tá errado. Não é assim? E geralmente não é assim. Imagina a pessoa chega em você e fala assim, olha, você vai mudar de vida em 3 dias. Tá errado. Você vai falar, tá errado. Por quê? Porque a gente sabe que a via é dura. E Jesus está dizendo a mesma coisa. Vocês estão indo para o reino dos céus. É a maior glória que existe. Você acha que vai ser como? Ó, tem Rio Jordão, tem Mar Vermelho, tem Filisteu, tem Amorreu, tem Jericó, tem Aí. Olha lá o capítulo 1 de Josué. Deus fala assim, eis que eu vos tenho dado toda a terra que vocês pisarem a planta dos pés. Aí você fala, ó, Deus, obrigado. É só tomar posse? Deus fala, não. Vocês vão ter que guerrear. Ah, mas Deus, você não está dando? Eu estou dando, mas assim, eu não estou dando. No sentido assim, vocês vão ter que fazer alguma coisa. Certo? Há uma história antiga que diz que tinha um homem muito preguiçoso, muito, que estava deitado numa rede e ele falou assim, eu vou morrer, porque eu não quero trabalhar e eu não gosto de trabalhar, eu vou morrer nessa rede aqui de fome. E aí passa um homem e fala assim, o que está acontecendo? Assim, eu vou morrer de fome. Vocês podem até me levar para ser enterrado. Pode me levar para ser enterrado nessa rede aqui, me joga lá dentro lá e me enterra, porque eu não quero fazer nada. E aí estão levando esse homem nessa rede para ser enterrado. E aí alguém fala assim, não, não morre não, eu vou te dar arroz. Eu vou te dar arroz. Você pode pegar esse arroz e comer. E aí o homem olha da rede assim e fala assim, o arroz está pronto ou eu vou ter que cozinhar? Né? Não está pronto não. Você vai ter que descascar, vai ter que cozinhar. Não, então segue o enterro. Né? Eu quero morrer. Né? Jesus e a Bíblia nos dá a promessa de céu, de terra prometida, tudo isso é pela graça. Mas olha, tem Covid, tem bronquite, tem desemprego, sabe? Tem carro estragado, tem luta, sabe? Tem tanta coisa e nós temos que andar pelo caminho estreito. Ou seja, o caminho das dificuldades, não tem outro jeito. Né? Depois, ele fala de 2 árvores. 2 árvores. E olha só, ele vai dizer o seguinte, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Aqui é uma sabedoria judaica muito importante, e isso serve para nós em todo o tempo. No mundo antigo, as pessoas, quando olhavam para as árvores, elas entendiam que aquilo que as árvores davam como fruto eram dados no tempo de Deus. Certo? A manga, ela dá fruto na estação própria. A macieira produz maçã na estação própria. Nada artificial, nada controlado pelo homem, tudo controlado por Deus. Os falsos profetas, eles aqui são comparados a árvores más. E essas árvores más aqui são as árvores nas quais havia uma tentativa de se mudar o curso normal das coisas. E olha só, o que acontece no livro de Jeremias? Quando Jeremias fala que os profetas estavam profetizando segundo o coração das pessoas, dizendo paz, paz, quando não tinha paz. Os falsos profetas, eles são comparados às árvores transgênicas. Eu posso usar essa expressão aqui. Eles são comparados a produtos que são manipulados. Os falsos profetas, eles manipulam as coisas. Os falsos profetas não trazem a mensagem de Deus no tempo de Deus. Não são como as árvores que Deus plantou neste mundo e que produzem os seus frutos na estação própria. E é interessante olhar para isso. Um verdadeiro cristão, ele vai produzir fruto no tempo de Deus. E quando você olhar para os frutos, você vai falar assim, foi Deus que fez isso. Percebe a diferença aqui? A gente precisa entender isso.
Depois, ele vai falar, junto dos falsos profetas, de dois tipos de afirmações. E olha só, nem todo que me diz Senhor, Senhor, a expressão Senhor aqui no hebraico, no grego, aqui é Kyrios, que significa dono. Dono, literalmente dono. E aí Jesus está dizendo, nem todo o que me diz dono, dono, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Eu lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. O que Jesus está colocando aqui é que há possibilidade de pessoas acharem que estão usando a Deus. Mas, na verdade, ninguém usa a Deus. E aí, quando eles menos perceberem, Deus vai dizer o seguinte, se a pessoa que estava me usando, na verdade, eu te usei. E eu te usei para ser instrumento de bênção, e agora eu estou te condenando. Porque, de fato, você me chamava de dono, mas você não era, de fato, um servo meu. Você não era um escravo meu. É mais ou menos como se, sei lá, alguém passasse na rua e dissesse assim, Fábio, eu fiz várias coisas no seu nome. Eu falei assim, eu não te pedi para fazer nada. Você fez por sua conta e risco. Jesus está falando a mesma coisa aqui para essas pessoas que não obedeciam à vontade do reino dos céus. E aí, nós terminamos com a imagem de dois construtores. Quem pode ler, por favor? Versículo 24 ao 27, que está na tela aí. Posso ler? Ok. Dois construtores. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, serão comparados a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram como ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Irmãos, vamos observar umas coisas aqui. E eu acho interessante Fecha o microfone. Obrigado. Eu acho importante e interessante a interpretação que João Calvino dá a essa passagem. Ele diz o seguinte, tem muitas semelhanças aqui nesse texto. Primeiro, tem dois construtores. E os dois construtores têm o mesmo objetivo, que é construir uma casa, certo? O texto não diz que as casas são diferentes. Então, muito provavelmente, nós estamos falando de duas casas iguais. Outra coisa é que os dois construíram, basicamente, na mesma localidade. Porque, olha só, o texto diz que vai cair uma tormenta, uma chuva, e cai sobre as duas casas. Então, a gente pode pressupor que elas estavam no mesmo local, certo? As duas casas, a gente pode entender, elas podem estar no mesmo local. Dois construtores, com o objetivo de construir uma casa, cada um construiu uma casa, mas as casas podem ser iguais, e elas são construídas no mesmo local. Qual que é a grande diferença? A grande diferença é que quando você olha para as duas casas, uma tem fundamento, a outra não. As duas têm aparência, e as aparências podem ser até igual, mas o fundamento não. E aí, sabe onde está a chave? O versículo 24 fala assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras. Jesus está falando do sermão que ele está acabando de pregar, e nós estamos aqui no finalzinho do sermão. E ele está dizendo o seguinte, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Percebe que
você pode ter dois tipos de cristãos. E os dois podem estar sentados no culto de domingo, todo domingo. Os dois podem viver uma vida aparentemente igual. Os dois podem cantar no coral. Podem estar na equipe de louvor. Os dois podem até mesmo fazerem muitas coisas. Mas há uma coisa aqui que vai separar um do outro. E Jesus está dizendo aqui que um é sábio e o outro é insensato. E qual que é a diferença entre os dois? É porque o sábio constrói sobre a rocha. E o insensato não constrói sobre a rocha. E é interessante porque o insensato é aquele que vai pelo caminho largo, vai pelo caminho mais fácil, vai pelo atalho. Ele não quer, de fato, sabe, esperar o fruto na estação própria, né? Ele não quer dar fruto da hora certa, ele quer dar um fruto transgênico, ele quer dar um fruto fora de época, né? Ele quer apressar as coisas. E aí ele quer construir e ele quer rapidez. E aí ele olha para o terreno e fala assim, eu tenho que fazer aqui uma coluna, vou ter que gastar dinheiro aqui para fazer isso aqui. E aí ele olha e fala assim, não, eu vou fazer mais rápido, né? E aí ele é um insensato. Janaína, por favor. Muitas vezes eu ouvi pregações sobre essa passagem em que colocava a rocha como se fosse a palavra de Deus, né? A gente deve edificar a nossa vida sobre a palavra de Deus, sobre os ensinamentos, né? Da palavra. Correto afirmar? Correto. Não, está correto, não está errado. O negócio é que, quando você olha para o versículo 24, Jesus está falando aqui especificamente do sermão que ele está acabando de pregar. E o sermão que ele está acabando de pregar é a palavra, certo? É os ensinamentos, não é? Tem uma outra aplicação aqui, que a própria rocha é Cristo, né? Ou seja, é quem ele é. Nós estamos fundamentados nele. Só que note uma coisa. Um procurou um atalho e o outro construiu da forma mais difícil. Talvez no mesmo local, talvez uma casa muito parecida. Só que aí vem a chuva. E a chuva cai sobre as duas casas. Mas uma casa fica de pé. E a outra casa não fica de pé. E é esse ponto que nós temos que entender uma coisa. Esse texto de Jesus aqui não está falando apenas de lutas, viu, irmãos? De lutas aqui nessa terra. Não é isso que está aqui. Aqui, nós estamos falando também de uma tempestade, que eu poderia até chamá-la de tempestade escatológica, que é a grande tribulação e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se você vive sobre a rocha, fundamentado em Cristo, se você obedece ao Senhor, se você chama Deus de Senhor, Senhor, de forma verdadeira, no dia final, no dia da vinda de Jesus, que será um dia também de vingança para este mundo, um dia de grande tribulação, você ficará em pé. Agora, se você construiu tudo sobre a falsidade, sobre a hipocrisia, sobre um coração que não é devoto a Deus, naquele dia você ouvirá, não vos conheço. A sua casa não permanecerá em pé. Certo? Não é apenas as lutas daqui dessa terra. É o dia final, é o dia da grande tempestade. E essa tempestade vai balançar os fundamentos. Vocês vão se lembrar que o próprio apóstolo Paulo diz que as nossas obras vão ser jogadas no fogo. E aquilo que for palha, aquilo que não for metal precioso, aquilo que não for puro, não vai sobrar, não vai ficar nada. Que nós possamos olhar para esse sermão e entender que haverá um dia onde uma tempestade muito grande vai chegar. E essa tempestade é a tempestade do dia do Senhor. E a nossa casa precisa ficar de pé. E a nossa casa só ficará de pé se nós estivermos construídos sobre a rocha, que é o próprio Cristo, e a obediência à sua palavra. Amém, queridos irmãos? Amém?
nós terminamos olhando para a autoridade de Jesus. Ele termina e olha só. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Ou seja, Jesus não estava falando de algo que ele ouviu. Ele estava falando de algo que ele é, que ele era. É muito parecido com a expressão de Jó, que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É por isso que quando nós pregamos e quando nós testemunhamos de Cristo, uma coisa é a gente falar daquilo que a gente ouviu. Uma coisa é a gente falar daquilo que a gente experimentou, daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente tem. Hoje eu fui desafiado por um pastor chamado Jay Adams. Estou fazendo um curso sobre pregação e eu estava assistindo uma palestra e ele disse o seguinte: tem dois tipos de pregador. Tem o pregador repórter e o pregador testemunha. O pregador repórter é o pregador que narra os fatos. Não é assim que o repórter faz? Ele narra os fatos. Mas ele não está nos fatos, ele não tem nada a ver com os fatos. Ele terminou aquilo e vai embora. Mas ele falou assim: tem um pregador que é testemunha. É o pregador como Paulo, que diz assim: cri, por isso falei. Vi, por isso falei. E ele fala: todos nós que pregamos temos que ser esse tipo de pregador. Você não pode ser um pregador repórter. Você tem que ser um pregador testemunha. E eu diria que nós deveremos ser, então, cristãos, não cristãos repórteres, sabe? Que narram para as pessoas as coisas. Não. A gente vai dizer o seguinte: olha, eu não vou te narrar um fato, não. Eu vou te contar um fato, mas eu estava presente. Esse fato tem a ver comigo. Esse fato me tocou. Eu fui alcançado por esse fato. Amém? Que Deus nos abençoe, e essa é a autoridade que precisamos. A gente não precisa de autoridade na igreja, de alguém que grita, de alguém que, sabe? A autoridade não é essa. Toda vez que você vê alguém falando assim: porque eu é que mando, não manda. Quem tem que dizer que manda, não manda. Mas quem tem autoridade, essa autoridade vem do Espírito Santo de Deus. E nós temos que aprender isso com Jesus Cristo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos terminar. Vamos aí tirar a nossa proverbial selfie de cada terça-feira. Que Deus nos fortaleça. E logo em seguida nós vamos fazer uma oração. E eu gostaria de pedir para a nossa irmã Dice, se puder, que nos eleve a Deus em oração, tá? Vamos ligar aqui as câmeras aí, os que puderem, para eu poder tirar o print aqui. Ok. Só um minuto. 1, 2, 3 e... já, tirei. Deus abençoe vocês. Agora vamos orar com a irmã Dice, por favor. Irmã Dice, ore conosco. Senhor nosso Deus, nós somos gratos ao Senhor, ó Deus amado, por mais esse dia que tivemos o privilégio de aprender um pouco mais da porção da Tua palavra, Senhor. Que esses momentos, essas mensagens, esses ensinamentos do Senhor venham fazer diferença na vida de cada um de nós, ó Deus amado. Somos falhos, pecadores, mas nós queremos andar nos caminhos do Senhor. Então, que o Espírito Santo do Senhor venha estar conosco, nos capacitando a trilhar esses caminhos do Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela vida do Fábio. Capacita ele a cada dia no Senhor, para que ele possa ser um servo fiel a Ti, Pai querido. Obrigado, Pai. Continue conosco, dai-nos uma boa noite de sono, de descanso, de renovo, e que amanhã estaremos preparados para mais um dia de luta. É no nome santo de Jesus que eu oro e peço perdão pelas nossas faltas. Amém, Senhor. Amém. Gente, um grande abraço a todos vocês. Bom resto de terça-feira. Vocês descansem bem aí.